Precisamos agradecer a Deus todos os dias, mas precisamos pensar nas coisas do Espírito, nas coisas lá do alto, para que venhamos estar sempre alimentando dentro de nós o Espírito de Deus que move dentro de nós, para que possamos estar fazendo sempre a vontade do nosso Pai, porque a graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos basta. E vamos crescendo de glória em glória, aprendendo a cada dia. E a gente vai passando por cima de tudo, porque Deus fala muito claro: tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, abençoados? Graças. Abençoados de Deus, estamos de volta aí, abençoados, com mais um estudo aí, uma melhor semana para todos abençoados. Agradeço aos irmãos aí do WhatsApp, Facebook, do nosso canal de YouTube. Se inscrevam, abençoados, para receberes todos os estudos postados, amém? Todos os estudos novos que eu for colocando no YouTube, se o abençoado for inscrito, vai receber automaticamente. O seu computador ou o seu smartphone vai te avisar que tem novos estudos. Esse é o MNGP, eu sou o irmão André. E o tema desse estudo é Graça sem fermento. Declara a mente de Cristo em nós para entendermos as revelações do nosso Deus e Pai no Cristo glorificado, assim seja. Abençoados, volto com o mesmo assunto de sempre. E digo novamente que estamos no tempo da graça, mas nem todos servem a graça. Há uma diferença em estar no tempo da graça e servir a graça. Por que estou dizendo isso? Porque ainda muitos abençoados não entenderam que servir ao Cristo é servir a graça. Fora disso, é ensinamentos de homens desviados da verdade. Esse é o tema de hoje. Volto já já. Abençoados, viver em graça não é como vive o sistema religioso que acreditam em diabo, acham que devem cear, batizar, jejuar, busca o Senhor nos montes, fazem penitência, sacrifícios religiosos, ficam aí uma doideira incessante, querendo ter o Espírito Santo. A graça de Deus, abençoados, não serve a Deus por meio desses dogmas. Fazer penitência, sacrifício, sobe monte, desce monte, batizar, jejuar, são sacrifícios religiosos. A graça de Deus não serve ao Senhor com rituais e dogmas religiosos. Isso são coisas da lei de Moisés e não de Cristo. Vocês servem a lei de Moisés ou servem a Cristo? Foi Moisés morto por vós no madeiro ou foi Cristo? Faço-vos uma pergunta, abençoados. Analise aí
Pense aí. A Bíblia diz em João 1,17: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Então, de Moisés, o povo recebeu a lei. E a lei ordena fazer sacrifícios, jejum, batismo, Páscoa, o chamado hoje ceia, e várias obrações pelos pecados. Assim é o sistema religioso católico protestante, que são baseados no judaísmo, que é baseado na lei de Moisés, e diversas outras crenças se basearam também nesses dogmas. Mas Paulo de Tarso, o apóstolo, escolhido pelo Cristo glorificado na estrada de Damasco, ele foi escolhido para ser o apóstolo aos gentios. Gentios são aqueles que não eram judeus, estrangeiros. Paulo ensina ao Gálatas, ao povo de Gálatas, e disse em Gálatas 5,3: e outra vez declaro solenemente a todo homem que se permitir circuncidar, que ele desse modo fica obrigado a cumprir toda a lei. O que significa essas palavras de Paulo? Significa que pessoas que acham que devem guardar a lei, que acham que devem, praticar os rudimentos da lei, os rituais da lei, o tradicionalismo religioso da lei, circuncidando, ou seja, se separando, não dando ouvido à graça de Deus. Vós, todos aqueles que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caísteis da graça. Que Cristo não tem nada a ver com a lei de Moisés. A graça não tem nada a ver com a lei de Moisés, porque de Moisés o povo recebeu a lei, a graça e a verdade veio por intermédio de Cristo. Se você quer servir a Deus verdadeiramente com rituais levíticos, está separado de Cristo, pois o evangelho de Cristo não se baseia nos dogmas da lei. Você acha que deve servir a Deus baseados na lei de Moisés? Já caíste da graça, já não serve mais a graça, já não estás servindo a graça. Sendo assim, não serve também a Cristo, mas serve a um outro noivo chamado Moisés. O apóstolo Paulo ensinou aos Efésios 2:8-9 assim, e ele diz: pela graça sois salvos. Não é pela lei, é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não precisamos fazer nenhum sacrifício religioso para sermos salvos. A graça já nos salva por meio da fé, gratuitamente. Não precisamos ter méritos para isso, porque é pelo amor, pelo dom de Deus. Não vem das obras da lei, para que ninguém se glorie. Aí a pessoa diz: eu precisava de uma benção, subi no monte, Deus me deu a benção. Fiz jejum, fui agraciado. Dei meu dízimo, Deus me abençoou. Nada disso, abençoados. Não é assim. Não vem de obras meritórias. Não é por nossos sacrifícios meritórios. Deus não faz barganha com ninguém. Você já é abençoado pela graça de Deus. Não é pelos seus méritos. Apenas não te contam isso. Preferem não ensinar a verdade. Mas aqui no MNGP, eu, o irmão André e vários outros irmãos meus que estão pregando a graça, nós estamos aqui para isso. Para contar a verdade para vocês.
e acabar de vez com esse sistema religioso, mentiroso, corrupto e falho. Como diz Timóteo, já caducou. Temos que dar alimentos novos, porque os velhos já estragou. Primeiro Coríntios 5, 6, 7, Paulo ensina aos coríntios: esse vosso orgulho não é bom. Paulo estava falando e serve para os dias de hoje, para as pessoas hoje que se acham superiores, líderes, né? Achando que só por eles as pessoas podem ser salvas de alguma coisa, achando que são superiores, pois têm muitos conhecimentos, senhores doutores da palavra de Deus, são doutores da lei. E a lei por si só já caducou. A lei por si só, Cristo veio justamente para isso, para revogá-la espiritualmente no madeiro. E na destruição do templo, quando Cristo falou, não ficará pedra sobre pedra, o templo foi destruído pela vontade do Cristo. A lei foi destruída, revogada, fisicamente e espiritualmente. Já caducou. Então agora eles vêm, né, como as pessoas começam a despertar para verdades, eles agora começam a criar mais dogmas, novas coisas para distrair seus membros das suas congregações. E Paulo diz: não sabei que um pouco de fermento faz com que toda massa fique fermentada, levedada? Esse tipo de conduta, ensinando mentiras, dando às pessoas coisas para se apegarem, quando deveria se apegar a Cristo, servem a elas uma toalhinha, um santinho, uma miniatura de coisas religiosas que nem para enfeite serve. São objetos inanimados. Não pode fazer nada por você. Esse tipo de conduta fermenta toda a massa. E todos repetem as mesmas coisas, se espelhando no pastor, achando que ele está certo. Mas ele está, na verdade, te desviando do alvo. O alvo é Cristo. E você se apegando a dogmas, a rituais, a sacrifícios, a tradicionalismo religioso, a pastores, você está desviando o alvo, que é Cristo. E o apóstolo Paulo alerta o povo de Coríntios, e esse alerta serve também para nós nos dias de hoje, para nós hoje. Ele diz no 7: livrai-vos do fermento velho, livrai-vos da lei, dos dogmas da lei, dos rituais, do tradicionalismo religioso, das coisinhas que se pega aqui, pega ali, toalhinha, pedrinha, rosinha. Cristo mora em vós, mora em cada um de nós. Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova, sem fermento, assim como certamente sois, apenas não sabe disso, mas já somos sem fermento, pois Cristo no madeiro nos deu essa graça, revogando espiritualmente e fisicamente no dia do juízo que já houve, a lei levítica de mandamentos, ordenanças, obrações e sacrifícios religiosos foi revogada, foi cancelada. Esse muro de separação já foi derrubado, esse muro. Hoje devemos servi-lo em espírito e em verdade, e não na caducidade da sabedoria carnal. Eu sou um homem estudado, para nada serve, porque o evangelho do Cristo só se pode compreender espiritualmente e não por mérito de sabedoria humana. Por isso, Paulo em Efésios 2:8 diz que é pela graça que sois salvos, não é pela lei, não é pelas
obras meritórias na carne, não é pela sabedoria da sua carne, mas pela graça sois salvos. A graça, o evangelho do reino que Cristo trouxe dos céus, o pão vivo, o maná que desceu do céu, a sabedoria, o conhecimento, o Cristo, o verbo que se fez carne. Por ele que sois salvos, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, não é por nossos méritos. Foi pelo amor de Deus, pelo dom de Deus, o amor de Deus. Se fosse olhar pelos nossos méritos, nós não receberíamos graça. Mas não é pelos nossos méritos. Por isso ele diz que não vem das obras meritórias. Ele está se referindo aos judeus que praticavam várias obras religiosas, sacrifícios, penitências, para obter algo de Deus. Não é pelas obras que Paulo diz, para que ninguém se glorie. Não vem dos nossos méritos, não vem das obras religiosas do sistema religioso também de hoje, porque o sistema religioso hoje também fazem várias obras, sacrifícios, criam várias coisas que nem a Bíblia ensina, que nem se fala na Bíblia. Por exemplo, fogueira santa, sessão de descarrego. Onde está isso na Bíblia? E são ensinos de homens, não vem de Deus. Então não é pelas obras religiosas do sistema religioso, e nem pela lei de Moisés. O dom é de Deus, é pela vontade de Deus, é pela graça de Deus. Amém? Fico por aqui, abençoados. Espero que o abençoado tenha recebido esse alimento espiritualmente, para crescer no amor e na graça de Cristo, de glória em glória, a cada dia. Assim seja. Saudações aí para a irmã Irani, irmã Salete, irmã Arlete, perdão, irmã Arlete, irmão William Varão, irmão Célio Kramer, irmão Max Eufrase, a todos os irmãos que acompanham nós aí no Facebook, no canal de YouTube. Amém? Até mais, abençoados. Até a próxima. Fique com Cristo glorificado, que mora dentro de cada um de vós. Graça e paz.